Sexta-feira, 6 horas da manhã. Toca o som estridente do alarme. No quarto escuro, Mariana acorda com o susto. Atordoada, ela tateia a mesa de cabeceira procurando pelo celular e depois de uma pequena batalha para desligar o barulho, abrindo minimamente os olhos, ainda mal se lembrando de quem ela é, abre o app de mensagens para ver se tem alguma coisa do Pedro. Nada. Mariana se afunda de novo no travesseiro. Depois da quinta soneca do alarme, ela se levanta e, se arrastando até o banheiro, ela se pergunta: o que é que tem de errado comigo? O espelho parece se oferecer para responder. Olhando sem muita vontade, escova de dente nas mãos, ela vê músculos de menos, gordurinhas de mais, encontra umas ruguinhas novas. Nas redes sociais, nas revistas, nas conversas, a sociedade diz que a Mariana deveria ser confiante, linda sem esforço. São tantas mulheres com aquele ar impecável, incansável. Mas ela não sente nada disso. Se incomoda com as suas falhas. O cansaço, a carreira que não decola, a incerteza amorosa enquanto as amigas já começam a ter filhos, as olheiras, a pele oleosa, o cabelo que não coopera, a necessidade de maquiagem para parecer minimamente apresentável. Será que é por isso que o Pedro não se importa? Mariana abre o guarda-roupa, passa os olhos pela confusão de opções e suspira. Não tenho nada para vestir. Pega as mesmas peças de sempre e segue para o trabalho, não sem antes checar as mensagens de celular. E aí, já viveu uma situação parecida? Como mudar esse jogo? Como fazer um homem correr atrás de você? Sim, ainda é possível, mesmo que o tema relacionamento pareça bem complicado, principalmente na sociedade de hoje, em que tantos homens vêm se tornando mimados e muitas mulheres desesperadas. Calma, porque só de você aplicar as ideias e os truques que eu vou compartilhar, você vai ter os homens querendo, pedindo, implorando pela sua atenção. Boas-vindas a mais um vídeo. A gente precisa discutir esse assunto porque os homens são muito presentes na nossa vida. Esteja a gente num casamento, num namoro ou solteira buscando uma relação. Então as orientações que eu vou compartilhar com você agora são aplicáveis independentemente do seu status de relacionamento. Eu sou Bruna Ferreira, terapeuta e consultora holística, especialista em inteligência emocional e em relacionamento. Observação: se a conquista amorosa é ainda mais complexa para você, porque conversando com pessoas em geral, o seu coração já acelera muito, a respiração fica forte, você sua, prefere nem sair de casa e com isso você se sente desiludida, frustrada no dia a dia por essas limitações, então conheça hoje ainda o meu programa Conecta em 7. São 7 dias para você quebrar a barreira da ansiedade social totalmente online. Aperte o link que está na descrição do vídeo aqui embaixo. Agora, mesmo que você não sofra com ansiedade social, vamos lá. Eu disse que a sociedade moderna não parece caminhar numa direção favorável para as mulheres. A gente precisa falar sobre o fato muito relevante de que vários homens se tornaram um tanto quanto mimados. E o pior, graças a nós, as próprias mulheres. Se você está nesse canal, você não vai ser inocente e nem vai se vitimizar. Ou seja, não vai entregar o seu poder, o poder sobre o seu bem-estar, nas mãos do outro. Se os homens fossem mais isso, se os homens fossem menos aquilo, então eu seria feliz. Não. Nós somos mulheres que buscam soluções, que crescem a cada dia, que atraem, que criam a realidade que elas querem. Isso posto, primeira coisa, vamos entender que tem uma razão lógica para os homens estarem assim, folgados. E essa razão é relativamente simples. Muitas mulheres têm estado desesperadas. Então, ponto 1, energia de desespero. 8h30 da manhã. Presa no trânsito, Mariana repassa o último encontro na cabeça, procurando pistas. Será que ela estava muito ansiosa? Será que ela riu na hora errada? Será que ela falou alguma coisa que não devia? A Mari suspira. Quando o sinal fecha, verifica o telefone. Uma nova mensagem.
o coração acelera. É só a tia Clotilde repassando mais alerta contra golpes. Mariana aperta o volante enquanto seu pensamento volta para o Pedro. Por que é que ele tá tão distante assim? Ao meio-dia, sozinha num restaurante lotado, ela observa os casais ao redor, conversando animados, compartilhando pratos, sorrindo. Namorados e maridos olham para suas mulheres com adoração. E o peito dela aperta. Por que é que eu não tenho isso? Mariana belisca a refeição, sentindo-se invisível. A visão de outras mulheres sendo amadas faz o seu estômago embrulhar de insegurança. Ela se pergunta se ela simplesmente não merece, não é suficiente para alguém desejá-la de verdade. Eu já me senti assim antes e talvez você também. Nesse caso, quando finalmente cai peixe na rede, várias mulheres têm agido de uma forma compreensiva demais, boazinha demais, com pena, aceitando quase tudo, desculpando quase tudo para poderem manter esses homens por perto. Só que isso é desgastante, isso é cansativo, isso não é natural. É uma sensação da gente estar diminuída, passando por cima de si mesma. E isso porque essas mulheres estão, infelizmente, violando os seus próprios limites, na tentativa de manterem esses homens, de satisfazerem os homens, para apenas terem uma família. Ou seja, não é necessariamente uma família feliz, que te dê orgulho, que dê orgulho a elas, entendeu? E isso se torna um problema, porque uma das coisas que nós, como mulheres de alto calibre, não podemos permitir é a violação dos nossos limites, dos nossos valores, da nossa personalidade. É passar a flexibilizar a mensagem inicial que a gente transmite. Como assim? Vamos pensar numa mulher em geral que queira um relacionamento sério. A mensagem inicial da maioria, mesmo que sem dizer essas palavras, é a seguinte: eu sou difícil. É aquela teoria do solta que vem. Até aí tudo bem. O problema tá na gente não se comportar de uma maneira coerente com isso. Vamos ver esse primeiro clichê então, talvez o mais importante, o maior clichê de relacionamento que existe: ser difícil. A gente precisa falar sobre ele porque tem uma boa chance de você estar adotando essa regra sem fazer a lição de casa completa. É bem possível que, talvez não depois do primeiríssimo encontro, mas depois do segundo, do terceiro, do quinto, que você esteja mandando mensagem para esse homem primeiro, ligando para ele primeiro. E aí eu não digo que você não possa. Aqui a gente está falando sobre ser coerente, já que você mesma quer passar essa imagem de difícil, que é o caso da maioria das mulheres. Então, vamos nos abrir e vamos observar. Será que além dessa questão de você ser muitas vezes a primeira a puxar a conversa com o cara, será que você está aceitando coisas que não te fazem sentir confortável na relação? Flexibilizando seus próprios limites, aumentando o espaço daquilo que você está disposta a aceitar. Talvez você ainda nem tenha parado para pensar exatamente sobre quais são esses limites. De uma forma ou de outra, será que então na prática você não está sendo realmente difícil de conseguir? Se for isso, a gente já começa a ver uma razão pela qual talvez você não esteja recebendo esse tratamento que você espera. Ou seja, não é simplesmente porque os homens não prestam. Na verdade, uma boa parte deles presta sim. Ainda existem aqueles que são bem educados, gentis, fiéis, dedicados a nós, que eu chamo de homens de alta qualidade. São os homens de verdade, são aqueles que a gente quer. Porque vamos ser realistas. Eu não tenho tempo nem energia para começar a educar um homem, para ficar explicando coisas para ele, fazendo textão, mandando indireta nas redes sociais, para tentar mudar o cara, como se ele fosse um menino. Eu não quero ser mãe do meu namorado ou do meu marido. E no fundo, a gente sabe, mulheres que conhecem o próprio valor, mulheres de alto calibre, não fazem isso. Ponto 2. Energia de falta. Agora são 15 horas e no trabalho os colegas da Mariana fazem planos para o fim de semana. Ela sorri e concorda, sentindo-se desconectada. Por dentro, a pergunta incômoda: por que é que ele não me manda a porcaria de uma mensagem? Ela se sente desaparecer. Seu reflexo na tela do computador parece cansado.
Será que eu pelo menos me destaco em alguma coisa? Essa dúvida é uma dor que ela não consegue aliviar. Às 18 horas, chegando em casa, finalmente o telefone toca. Coração acelera, talvez seja agora. E é. Pedro. Oi! E aí? E aí? Só isso? A empolgação desaparece. Depois de esperar o dia todo, e aí? Isso é tudo que ela consegue? A Mari responde rapidamente. Oi! Como é que tá o Philins? Seus dedos tremem de antecipação. Quem sabe ele finalmente faça um esforço. Uma hora depois, a resposta chega como um tapa. Você viu o jogo? Mariana morde a boca em frustração. Ela quer que ele mostre que se importa, mas em vez disso, o Pedro parece distraído, como se a presença dela mal fosse registrada na vida dele. Às 19h30, bate uma vontade de mandar um oi pro... Como é que era mesmo? Bodão. Aquele cara meio nada a ver, com quem ela teve um lance lá na festa da Amanda. Não, meio não, muito nada a ver. Bodão, gente. De onde que vem o nome desse? Mas é que você sabe, pelo menos ele beijava bem. O que acontece muitas vezes é que nós mulheres temos uma tendência a sermos impacientes. A gente vê isso em todo lugar. Não dá para negar que muitas de nós preferem pular para a quantidade ao invés da qualidade. E por que isso? Porque às vezes as mulheres se sentem desconfortáveis em estarem sozinhas. E nessa hora, nessa energia de falta, de escassez, aí não dá para escolher. O problema é, mesmo que você culpe a sociedade, culpe a sua família, culpe o sentimento de solidão, o fato é que essa solução imediatista, simplista, também não torna você feliz. Essa coisa de, tá bem, ele é tipo, ok, então parece bom, vou investir. Qual que é a energia dessa relação? Na nossa história aqui, seja com o Pedro ou com o Bodão, não vai adiantar a Mari aceitar de tudo, fazer de tudo para ele ficar do lado dela. A gente tá vendo que a energia é de falta, é de insuficiência, é de precisar daquilo. Então, de uma forma natural, não vai dar certo. Ele vai embora. Ou então ele até fica, mas é aquela coisa mais ou menos. Falta brilho nos olhos, falta realmente uma paixão. E a mulher sabe disso. Mesmo assim, diante de tanto esforço dela, ela se pergunta por que ela tá infeliz no relacionamento, por que as coisas não estão dando certo, ou até por que os homens que ela escolhe não prestam. É energia. Eu já vou explicar melhor. Eu não quero nada disso para as minhas mulheres, para você que tá aqui. Eu quero que as mulheres inscritas neste canal, aliás, você já é? Aperta agora mesmo o botão inscrever-se aqui embaixo para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu quero que essas sejam mulheres confiantes, mulheres seletivas, mulheres que escolham bem, que usem bem o seu tempo, que realmente testem o cara, testar no bom sentido, sabe? De coração aberto para essa relação, para ver se ele vale o seu investimento. Ele realmente vale a minha confiança, ele realmente vale o meu amor, a minha energia, os meus esforços. Para você se perguntar isso, você precisa de duas coisas bem firmes dentro de você. Uma é estar aberta à resposta não. Aberta, portanto, a deixar esse homem ir embora. Duas, segunda, né? Saber que existe um homem que é um sim para você. Porque se você não acreditar que existe esse cara que seja tudo para você de verdade, de você para ele, então você vai ficar naquela de mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e aí você não vai ter coragem de se perguntar se esse pássaro realmente vale o seu amor. E aí vai ser aquela vida mais ou menos. Mulher, um homem precisa conquistar você de verdade, da mesma forma como você quer mostrar todo o seu valor para ele. Eu tô presumindo que você queira investir a sério na relação. A maioria dos homens gosta dessa conquista, gosta desse processo de ganhar você. E se você adota essa ideia de ser difícil, então, pelo menos em tese, você sabe disso.
que quando um homem te ganha, quando ele sabe que é um desafio, um processo natural de conquista, é aí que você está sendo mesmo difícil de conseguir. Você não está sendo difícil só por não atender o telefone uma vez ou por mandar mensagem para ele meia hora depois, ao invés de imediatamente. Pensa comigo. E na hora que você responde, como é que é? Você reage com emojis a tudo que ele escreve? Você concorda com quase tudo para ser legal, passando até por cima de você mesma? Você faz vários elogios para poder agradar, até com pouco ou com nenhum retorno dele? Será que você aceita ou até propõe que a maioria dos encontros seja na casa dele ou perto da casa dele? É você que costuma se deslocar? Ou você chama o Uber? Você paga o transporte? Ponto 3. Energia de provar o seu valor, ou mulher guerreira. Indo mais longe, será que no restaurante, no hotel, no motel, você também paga a conta? Divide a conta? Tem até orgulho de dividir a conta, deixando claro que você não precisa de homem. Eu já fui exatamente assim. Para mim, muitos anos atrás, aceitar que o homem pagasse a conta dava uma sensação de que ele ia me achar interesseira, ou folgada, preguiçosa, incapaz. Talvez até, Deus me livre, ficar devendo favor. Eu não queria ser vista como uma futura esposa dependente, porque essas coisas são todas ideias comuns na nossa sociedade. A gente precisa provar o nosso valor e dessa forma específica. Mesmo que a gente queira se tornar mãe, se dedicar aos filhos, enfim, é um peso duplo sobre os nossos ombros. E ele não surgiu por acaso, mas esse já não é o tema do vídeo. Então, continua aqui comigo a reflexão. Será que você está sempre tornando a vida do homem mais fácil, já nos primeiros encontros, antes mesmo de ter o investimento dele na relação? Ele dorme na sua casa, você prepara tudo, você cozinha para ele, você lava as roupas dele, sem ter uma contrapartida real dessa pessoa, apreciando você, beneficiando você. E aí? Será que você se sente ofendida só de pensar em ser beneficiada na relação? Nossa, que é isso? Eu não preciso disso. Disso o quê? Talvez você nunca tenha realmente parado para pensar a respeito, então vamos juntas. Você não precisa de seriedade. Você não precisa de compromisso, namoro, casamento, de um homem que te queira como a mãe dos filhos dele, que te trate como tal, de ser apresentada como tal, andar de mãos dadas, de estar nas redes sociais dele, de ir aos locais ao lado dele, ele tendo orgulho de você. Se você quer ter um relacionamento sério, é isso, certo? Isso tudo é investimento dele. E ter um investimento financeiro dele, já que você faz tanto pela relação, pela casa, pelos filhos, pela família, faz ou quer fazer. Por que é que isso não seria natural? São tantos benefícios que você entrega a esse homem. Não apenas sexo, mas a sua confiança, a sua dedicação. Você ali para ouvi-lo, para apoiá-lo, para arrumar a casa, para cuidar dos filhos, entre tantas coisas. Então, por que não benefícios dele para você? Compromisso, atenção, investimento sério de energia, de tempo, de dinheiro. Por quê? Só você deveria carregar esse fardo de fazer, de prover tanto para ele ficar por perto. Sabe, essa coisa de eu não preciso de nada que venha de homem. Esse conceito que você foi recebendo, criando ao longo da sua vida, sobre o que é ser uma mulher honrada, uma mulher de valor, talvez tenha vindo da família, da escola, das revistas, das músicas, das artistas que você admira. Mas se você está neste vídeo aqui, será que é isso mesmo que ressoa com o seu coração? Porque essa batalha toda, se você analisar, é uma definição de vida que afasta você daquela relação leve e prazerosa que você deseja. Vamos falar sobre esse sofrimento de ficar provando o seu valor e a sua capacidade. Será que a gente ser uma mulher adulta, a gente ser segura, ser capaz,
significa a gente ser aquela pessoa que só ela faz as coisas? Só ela entrega tudo para ela mesma e para a família? Será que isso é provar o seu valor? É você se diminuir, é você se sacrificar quase todo dia para mostrar que você consegue? Bem, se você internalizou que esse era o certo, e esse era o honrado, e esse era o seguro, tudo bem. Mas você sabe que eu trabalho com coerência. Então agora você já entende por que você não recebe esses investimentos todos, não só dos homens, mas provavelmente de amizades folgadas, de família, de um local de trabalho que não te valoriza. Fala a verdade, o pessoal se aproveita, né? Afinal, você atrai dos outros um comportamento coerente com aquilo que você mesma acredita sobre você. É duro, eu sei. Eu demorei um bom tempo, uns bons chacoalhões da vida, até eu juntar as peças de como é que os relacionamentos funcionam. Mas eu te garanto que isso é libertador. Porque é abrir os olhos, é poder mudar. É poder se abrir para receber a vida que a gente sempre quis. Sim, se você não se sente hoje valorizada pelos homens, provavelmente lá no fundo você tem a sensação desconfortável de que se fosse para exigir que o homem se comprometesse, que ele fizesse coisas por você, investindo na relação, que então você ficaria sozinha. Uma sensação de que você talvez não mereça tudo isso, que talvez seja muito para você. E por isso essa necessidade de provar valor, de provar que consegue fazer sozinha, provar que não precisa. E de ter também um plano B, um plano C, um plano H já em execução a todo vapor durante o próprio relacionamento. E no final acabar sem a relação. Você entende? A energia de falta, a energia... Essa energia, ela gera escolhas da sua parte. Escolhas de homem, escolhas de relacionamento, escolhas de comportamento. E elas levam você a mais falta. E é aí que você mostra para todo mundo que a culpa foi de A, foi de B, foi de C. Só que, na verdade, não é questão de culpa. Porque qual era a energia? Desde o início. Energia de dúvida, de medo, de insegurança, de não poder confiar. E se você sente essa insegurança no seu coração, então é essa energia que você transmite. E na prática, eu lamento dizer que não é difícil perceber, porque seja de forma consciente ou não, todos nós sabemos ler energia. De longe, os homens farejam insegurança, incerteza e medo. É por isso que eles identificam os joguinhos rapidamente. E é por isso que você ficar na internet buscando frases prontas, atitudes prontas para tomar, não funciona. Pelo menos não de maneira duradoura. Afinal, é impossível falsificar a sua energia. Se ela for de desespero, for de insegurança, os homens vão saber. Então você vai atrair aqueles que forem compatíveis, que desejam ter ao redor deles mulheres desesperadas. Ou seja, os homens mimados, os folgados, os aproveitadores. Mas então, como mudar isso? Ponto 4. Vazio emocional. São 9 da noite. Mariana está em casa, relaxando no sofá, vendo série de TV, quando outra mensagem chega. A gente podia sair de novo um dia desses. É o Pedro. A Mari já tinha se empolgado muito com esse tipo de mensagem antes, mas agora ela via que era sem entusiasmo, era sem plano concreto, só aquela sugestão vaga, deixando nela uma sensação de vazio. Ele continua, mas é que nesse fim não dá, é que o trabalho tá uma loucura. O trabalho, a mãe dele, os amigos. Ela anseia por paixão, por conexão, por uma relação de verdade, um amor profundo. Mas em vez disso, fica a sensação de desapego dele, como se o Pedro mantivesse a Mari por perto só por conveniência. Às 23 horas, deitada na cama, a Mari repassa a conversa na esperança de achar alguma coisa a mais.
O silêncio no quarto é ensurdecedor. Enquanto ela sem sono, imagina como seria se o Pedro realmente se importasse. Se ele corresse atrás, se ele dissesse a ela o quanto ela significa para ele, mostrasse isso com atitudes. Mas quando seus olhos se fecham, ela fica com o vazio agudo de pensar que está esperando por algo que pode não acontecer nunca. Como eu disse, eu sei porque eu já vivi isso. As minhas clientes também. E tem uma virada de chave essencial, uma coisa que eu sempre mostro para elas. É uma revolução quando você entende que para a melhoria da nossa vida, o trabalho nunca deve ser feito no outro. É sempre em nós. Parece contraintuitivo, certo? Seria tão simples se todo mundo fosse legal com a gente. Pronto. Só que se a gente não estivesse legal consigo, de nada ia adiantar. A vida continuaria amarga. Em vídeos anteriores, eu expliquei que todo relacionamento é um espelho. A outra pessoa, por meio das atitudes dela, mostra para mim o que é que eu preciso saber sobre mim, sobre quem eu estou sendo, para que eu possa me tornar mais de quem eu realmente sou. Parece complicado, mas é simples e é maravilhoso porque é onde está a solução. A outra pessoa, pelas atitudes dela comigo, mostra para mim aquilo que eu preciso saber sobre quem eu estou sendo, para que eu possa me tornar mais de quem eu realmente sou. Isso mudou a minha vida. E vai mudar a sua se você permitir. O Pedro, sem saber disso, está mostrando para Mariana quem ela está sendo. O que é que ela está aceitando. Quando ele permanece na vida dela e permanece dessa maneira, esse mais ou menos, ele está refletindo para Mari a energia que ela está transmitindo. Como eu disse, essa ressonância, essa troca de energia é natural. Ser difícil é muito mais do que a Mari tentar adotar uma lista de atitudes. Ser difícil é ser, porque é um estilo de vida. É uma energia que a gente incorpora e que a gente transmite de longe. Mas, Bruna, se a minha vida é resultado da energia que eu transmito, então eu sou culpada pela vida que eu levo? Gato, do meu ponto de vista, a gente troca culpa por poder. Você tem poder sobre a sua vida. Nem todo mundo gosta de ouvir isso, porque poder traz responsabilidade. Mas ele também traz uma coisa que não tem preço. É a sua liberdade. É uma chave interna que você vira para nunca mais voltar. E sabe de uma coisa? Nós mulheres, nós temos sorte no sentido de que na parte física, na parte hormonal, nós não somos construídas desesperadamente para os homens. Já eles são o contrário. Os homens têm muito mais testosterona que fica mexendo com as mentes deles, fazendo com que eles precisem ir atrás das mulheres. É claro que nós também temos os nossos hormônios e que bom. Mas no caso, eles precisam ter essa alta carga de testosterona liberada, satisfeita, e isso torna os homens fisicamente mais desesperados do que nós. O nosso problema está muito mais no fato de a gente se tornar desesperada emocionalmente. Isso é uma coisa que as mulheres precisam começar a ter mais consciência. O desespero emocional é a maior armadilha em que nós podemos cair. E a forma como a gente pode parar de ser emocionalmente desesperada é suprir as nossas necessidades emocionais na nossa base, ou seja, em nós, antes de tudo. Eu falo bastante no YouTube, na consultoria, nos meus cursos, sobre a importância de você se dedicar a você mesma, à terapia, ao trabalho energético ou espiritual, ao seu crescimento como ser humano, como pessoa. Desenvolver a sua mente, preencher as lacunas, os vazios emocionais. Sabe o que é isso? É a gente dar um basta nessa coisa de se anestesiar com uma tonelada de televisão, de redes sociais, de açúcar, de álcool e de outras drogas.
É a gente ter a coragem de não precisar mais dessa anestesia. A coragem de olhar e cuidar de você. De abraçar você e se curar na raiz. Porque é isso. O vazio emocional que faz despertar a pequena senhora desesperada dentro da gente. Se o nosso coração cresce ferido, inseguro, e a gente vai deixando ele continuar assim por não saber lidar, então o resultado é você precisar fugir do problema com esses vícios. Redes sociais, TV, joguinhos, substâncias tóxicas e com a presença do outro. Perceba essa energia de precisar. Essa tentativa de que a outra pessoa traga a sua cura, traga o seu preenchimento. Nesse estado, você acaba tentando perseguir o homem, fazer de tudo por ele, provar que você não precisa pedir nada para ele, que você tem o seu dinheiro, você tem as suas coisas, você tem a sua capacidade. Como se você dissesse, ainda que sem perceber, por favor, me dê só o mínimo. Me dê a sua companhia. Só disso que eu preciso. Precisar. E é assim, é esse cenário, é esse precisar que ele se perpetua na sua vida. Ele acontece de novo e de novo, atraindo homens que tratam você com esse mínimo, ou nem isso, nem essa companhia. Ao invés de ter realmente um homem compatível, correndo atrás de você, conquistando você de uma maneira fluida, gostosa, natural. Você percebe como é que funciona a energia? Como é que é para você ouvir isso? Olhar as situações na sua vida por esse novo ângulo. Ponto 5. Liberdade. A gente se tornar emocionalmente forte como mulher é uma longa jornada. Mas o fato dela ser longa não tira da gente o prazer de caminhar. Dá medo no início, o medo de não conseguir terminar. Mas se você pensar, esse terminar já é uma ilusão, já é uma exigência sem sentido. Veja os primeiros passos já como atos de carinho por você, sem pressão, sem esse ponto de perfeição aonde você precisaria chegar para só então atrair o homem perfeito. Não precisa tanto. Na verdade, você nem quer um homem perfeito, muito menos você precisa ser para ser feliz, para se realizar. O autoconhecimento, o amor próprio, eles vêm justamente para a gente não se cobrar tanto, para a gente passar a se tratar com mais carinho, desde agora. Se permitir sentir por dentro o amor que você também quer viver do lado de fora, começando hoje. E por que isso? Porque se você estiver deixando de lado a sua fundação, a sua base, o seu mundo interior, ou, como eu digo, quem você realmente é por dentro, a sua luz, sem se permitir encontrar isso, você tende a atrair, de novo, aqueles velhos homens que fazem as pessoas se perguntarem: mas o que ela está fazendo com esse cara? Será que ela não sabe que ela merece coisa muito melhor? Sim, é você quem precisa saber para que o melhor venha. E você não vai saber só de eu te contar. Você precisa realmente encontrar isso que já está aí dentro. Isso aqui é uma ótima ideia para começar hoje mesmo. Veja o meu desafio de amor próprio, gratuito, que dura 7 dias. São 7 vídeos e o link está aqui embaixo na descrição. Tem várias histórias minhas, tem bons puxões de tapete que a vida me deu, a rigor, eu mesma me dei, com os aprendizados, com lições profundas, com muita inspiração, motivação. E tem uma tarefa prática por dia para você realizar, para ter uma transformação maravilhosa por dentro e por fora, em uma única semana. Vamos juntas. Aperte o link aqui na descrição. Hoje, na parte 1, a gente iluminou as raízes do problema de ainda não ter a atenção masculina que você gostaria. Essa parte é essencial para você poder fazer uma mudança real na sua vida amorosa. Porque este canal é para quem quer de fato viver uma relação apaixonada, intensa, interessante. É para a mulher que quer ser quem ela realmente é. Autêntica, segura, leve, do jeito dela. E se permitir finalmente
ser valorizada, ser conquistada por um homem de qualidade, que a leve a sério e que a ame. E no próximo vídeo, a parte 2, eu vou te guiar de maneira mais prática com as soluções. Para receber esse conteúdo novo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixa para mim aqui nos comentários quais foram as suas impressões, as suas sacadas, os seus insights. Que experiências você já teve nessa área e que conselhos você daria para ajudar outras mulheres? Compartilhe também o vídeo com a sua melhor amiga. E agora, desafio de amor próprio na descrição. Eu te vejo lá.